E aí, meus amigos, bem-vindos ao canal novamente. Eu peço desculpas pela demora em postar esse vídeo, mas realmente o assunto que eu vou tocar aqui agora é um pouco complicado, então eu precisava ter muita certeza antes do que eu vou falar. E também essa semana foi bem puxada para mim, então mil perdões pela demora. Mas hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a Operação Asfaltaço, os números, a realidade da nossa cidade, como melhorar a manutenção das nossas ruas e das nossas avenidas. E eu espero que vocês curtam bastante o conteúdo de hoje. Assim como eu tinha dito anteriormente, um importante estudo foi realizado em 2017, com um levantamento bem grande de informações tanto em nosso estado, quanto em DRs de outros estados, quanto principalmente pelo DENIT. Foram listados os principais tipos de intervenção, desde quando a rodovia está até mesmo ótima, indo para bom, regular, ruim e caindo para péssimo. E com esses levantamentos a gente conseguiu verificar que o custo variava de algo em torno de $4.000 por quilômetro, quando a rodovia estava em ótimo, até em $200.000 por quilômetro quando a rodovia chegava no estado péssimo. E me perguntaram essa semana também, pô Rafael, mas por que você está usando o valor em dólar? E eu falei, porque dólar é o valor geralmente usado, porque dólar é a referência. Se a gente fosse usar real, a gente ia ter inúmeras variações ao longo do ano. O dólar não, o dólar vai ser sempre dólar. Então é mais fácil da gente se guiar por essa moeda. Mas como o estudo foi realizado em 2017, seria mais ideal a gente atualizar os valores agora, para 2019, para quando começou a Operação Asfaltaço. Pela tabela do DENIT, a gente conseguiu verificar que os valores desde a época do estudo até o início da Operação Asfaltaço tiveram um aumento de 1,12%. Ou seja, o valor mais baixo, que seria de $4.000, para o início da operação, do início do contrato, seria $4.480. E o valor mais alto, que era de $200.000, ficaria no valor de $224.000. E agora, finalmente, vamos aos valores da Operação Asfaltaço. Florianópolis possui uma área de 675,14 km², sendo 97,23% dentro da ilha. Em relação ao sistema viário, a gente tem um total de cerca de 286 km de linhas primárias, 206 km de linhas secundárias, 107 km de linhas terciárias e 196 km de linha de serviço. E, finalmente, 1.220 km de linhas residenciais. Isso dá uma extensão aproximada de 2.015 km de vias. É como se fosse uma viagem de Florianópolis até quase Vitória da Conquista, lá na Bahia. E o custo dessa operação ficou em R$218 milhões. Levando em consideração o ano de 2019, quando houve o contrato, o dólar ainda estava na faixa de R$4, ou seja, dando um valor aproximado de $54 milhões. De acordo com as intervenções realizadas nessa Operação Asfaltaço, basicamente foram fresagem e recomposição, ou seja, tudo se enquadrando dentro de uma reconstrução parcial. Pelo estudo realizado, o valor de uma reconstrução parcial é algo em torno de $115.000 por quilômetro. Atualizando com os valores da época da operação, seria algo em torno de $128.000 por quilômetro. Agora, se a gente considerar um cenário onde todas as ruas de Florianópolis estivessem em estado ruim, o que não é verdade, porque assim como vários relatos afirmam, as rodovias onde foram realizadas a operação estavam em estado regular, algumas em estado bom e algumas realmente em estado ruim. Mesmo assim, se considerar que tivesse tudo ruim, a gente ia ter condição, com esse valor de $218 milhões, fazer algo em torno de 419 quilômetros de rodovias. Porém, levando em consideração que algumas rodovias da cidade ainda estavam em estado regular ou estado bom até mesmo, a gente poderia elevar esse número ainda mais. Mas a extensão das obras na nossa cidade foi fixado em apenas 150 quilômetros. Ou seja, dos 2.015 quilômetros de via, apenas 150 foram beneficiadas com essa operação. E quando a gente pega o valor de 218 milhões e divide por esses 150, a gente tem que o custo das obras ficou em algo em torno de $360 mil por quilômetro, muito acima do valor de todas as outras intervenções apresentadas. E se você dividir pelo total de vias da cidade, essa operação de 218 milhões só beneficiou 7,5% das nossas ruas. Mas a gente precisa levar em consideração
que outras obras também estavam dentro desse pacote, como a implantação de ciclovias, como recuperação de drenagem e vários outros detalhes. Então, realmente, há de se esperar que o custo fosse ficar um pouco mais alto, mas convenhamos que o custo ficou bem acima, não é? E além disso, a gente não sabe o que está acontecendo com o material que foi fresado, porque o material fresado é um material nobre, que pode ser aproveitado para pavimentar ruas sem asfalto. Após a aplicação de um agente rejuvenescedor, o asfalto antigo recupera suas propriedades elásticas, e com isso ele reduz o consumo de agregados e asfalto, que são materiais não renováveis, ou seja, uma solução ambientalmente correta, não é mesmo? Portanto, onde está esse material? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: no começo do vídeo anterior, eu fiz aquela pergunta: se você tem pouco dinheiro, você vai investir em algo que está bom ainda, ou em algo que realmente está ruim e precisando? Porque a resposta tem a ver com o tipo de manutenção, se ela vai ser reativa ou se ela vai ser proativa. Porque o que ocorre hoje em dia é um tipo de manutenção reativa, onde você espera a rodovia ficar péssima, no estado ruim ou péssimo, para fazer algum tipo de intervenção. E isso custa muito caro, e geralmente a verba do governo é limitada. Ou seja, se você gastar toda a grana nos trechos que estão muito ruins, você vai gastar todo o dinheiro e não vai conseguir resolver muita coisa. Você vai resolver só poucos trechos, enquanto a maior parte dos outros trechos vão continuar se degradando. Ou seja, um modelo completamente insustentável e sempre demandando mais dinheiro, sempre demandando um custo cada vez maior. Por isso, o governo estadual anterior gastou mais de 4 bilhões nas rodovias do estado e entregou com grande parte como regular ou péssimo. Por isso que foi muito criticado. Mas se você usar o dinheiro para poder investir em rodovias que ainda estão em bom estado, em regular, você vai gastar muito menos e vai conseguir abranger muito mais trechos, uma extensão muito maior. Ou seja, você vai conseguir manter a malha em ótimo estado e aos poucos você vai conseguindo trazer outras rodovias para ótimo também. Um modelo muito mais sustentável. Ou seja, respondendo aquela pergunta, se o Estado, se o governo, se a prefeitura investir nas rodovias que ainda estão em ótimo e bom estado, você vai conseguir ter um aproveitamento muito maior, você vai conseguir abranger muito mais trechos, você vai conseguir manter as ruas da cidade num ótimo estado e aos poucos você vai trazendo as rodovias em ruim e péssimo. É uma forma muito mais eficiente e eficaz. Por isso, a prefeitura poderia ter feito de uma forma diferente, aplicado uma manutenção proativa, ao invés de fazer só 150 km e deixar 1.865 km a ver navios. Só que daí a gente tem um outro ponto, né? Se você faz uma manutenção proativa, você faz intervenções pequenas. Você faz intervenções que muitas vezes são imperceptíveis. Intervenções onde você não vai incomodar tanto os motoristas e os moradores. E convenhamos que é muito mais importante uma prefeitura fazer obras que sejam mais visíveis, não é? Que tenham maior visibilidade, mesmo que isso implique no maior incômodo à vida dos cidadãos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado e que esse conhecimento possa servir para que vocês possam ter uma maior compreensão da realidade da nossa cidade. Lembrem-se, o melhor fiscal é sempre o cidadão. Não se esquece de curtir, não se esquece de se inscrever e, por favor, não se esquece de compartilhar para os seus amigos e familiares. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!